Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Aqui Jesus, palavras do próprio Cristo para os seus discípulos, e Ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Interessante que Ele declara aqui que o mundo não pode receber esse Espírito. Só pode receber esse Espírito chamado Espírito Santo aqueles que de fato aceitam a Jesus como o Filho de Deus, aqueles que entregam a vida para Jesus, que começam a andar de acordo com os seus mandamentos, com a sua palavra. Esses têm direito de receber essa promessa feita pelo Pai, mas também aqui corroborada pelo próprio Filho Jesus. Então nós sabemos que quando o Filho retornou ao Pai, essa promessa se estabeleceu no dia do Pentecostes. Quem já leu lá Atos 2? Levanta a mão para o céu. Em Atos 2 a Bíblia vai falar de algo extraordinário que aconteceu. Jesus tinha dito para eles, antes de voltar ao Pai, Ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles permaneceram orando, jejuando, esperando o cumprimento dessa promessa. E a Bíblia vai dizer que de repente se ouviu um som que vinha do céu, fazendo um barulho como de um vento impetuoso. E esses dias nós ouvimos o barulho do vento. Rosário do Sul e outras cidades estavam passando pelo temporal, e você ouve o barulho do vento, ouve ou não ouve? Então foi algo semelhante. Eles ouviram o barulho, como que um vento impetuoso, porém não era um vento, era o Espírito Santo que estava vindo sobre eles. E a Bíblia declara, nesse mesmo capítulo 2 de Atos, que pousou sobre eles algo parecido com uma língua de fogo. Todos eles viram, o Senhor permitiu, para que eles entendessem o que estava acontecendo. Então eles olharam, e como se fosse uma língua de fogo repartida, estava sobre a cabeça deles. E quando aquilo tocou neles, o Espírito tocou neles, eles começaram a bradar, falar em outras línguas, a qual não era natural deles. Por exemplo, eu falo português, você fala português, mas naquele momento, quando o Espírito veio sobre eles, o Senhor capacitou eles a falar em uma língua estrangeira. Por exemplo, espanhol, inglês, francês. Foi isso que aconteceu naquele evento. Eles começaram a falar em uma linguagem que eles desconheciam. E naquele momento em Israel, pois era uma festa, estavam pessoas de várias tribos, povos, de todos os lugares, e eles ouviam aqueles discípulos falando os mistérios de Deus na própria língua deles. E eles ficaram impressionados. E eles olharam aquela cena, e além de ter esse testemunho do próprio Deus, eles estavam como se fossem bêbados. A atitude deles era como se estivessem embriagados, porque eles estavam cheios do Espírito. Você já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo? Muitas vezes ela precisa ser o quê? Carregada. Ela não consegue nem falar direito. Parece que as forças lhe faltam. Já viu isso? Quem já viu, levanta a mão. Eles estavam assim. Eles caíram no chão,
debaixo daquele poder, e profetizavam e falavam os mistérios de Deus. Então as pessoas de fora olharam e julgaram. Depois que Pedro se recompõe, ele olha para eles e disse: irmãos, nós não estamos embriagados, são 3 da tarde. O que está acontecendo nesse momento que vocês estão a ver é a promessa de Joel se cumprindo em nossos dias. O derramamento do Espírito sobre toda a carne. Diga: sobre toda a carne. E eles foram tomados, cheios do Espírito. Aleluia. Então nós somos cristãos. Quem é cristão aqui, levanta a mão. O cristianismo, a base da fé do cristianismo, a regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada. Nós cremos na Bíblia. O cristão acredita nos ensinos de Jesus. Sim ou não? Bíblia Sagrada, conduta de fé, conduta em todas as áreas da nossa vida. Nós somos guiados e conduzidos pela Bíblia. Então nós acreditamos em um único Deus, Criador dos céus e da terra, porém um Deus trino. Diga: Deus trino. Aquilo que nós conhecemos também como o mistério da Santíssima Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, mas também o Deus Espírito Santo. Tanto é que domingo, enquanto eu pregava, o texto que eu li, Jesus estava dizendo: foi-me dado todo o poder e autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos e batizem eles em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está entendendo diz amém. Então estes 3 ao mesmo tempo são um, porém manifestações diferentes. Aleluia. A mesma essência, o mesmo poder, o mesmo caráter, a mesma pessoa, porém se manifestam no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E nós vemos isso em vários momentos da Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia lá no livro de Gênesis, o livro da criação, você vai ver os 3 trabalhando juntos. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. E nada do que foi feito sem a atuação dos 3. Diga: Deus triuno. Diga: a Santíssima Trindade. Mas também podemos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, outra manifestação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. O que aconteceu? O céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Quem estava ali na terra? O Deus Filho. O céu se abre e o Deus Espírito desce em forma de pomba, para que João Batista reconhecesse quem era o Cristo. E a voz do Deus Pai brada dos céus: eis aí o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Então nós cremos neste Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Diga aleluia. A grosso modo nós podemos dividir a Bíblia em 3 períodos distintos. A grosso modo, 3 períodos distintos. O primeiro período, onde Deus Pai estava em operação. O Antigo Testamento, todo ele foi o Deus Pai se manifestando e operando. Quando nós vemos para o Novo Testamento, ali estava Deus se manifestando aos homens por meio do seu
Filho amado. Mas depois que Cristo conclui a sua obra e ele regressa ao Pai, nós iniciamos então o terceiro período, também conhecido como a dispensação da graça, aonde nós identificamos então a atuação do Deus Espírito. Nós estamos hoje vivendo na dispensação da graça, aonde o Espírito Santo ele está atuando sobre o mundo e sobre a igreja. Quem acredita nisso, diga amém. Então, essa dispensação da graça, nós temos acesso ao Pai, coisa que no Antigo Testamento nós não tínhamos. Somente o sacerdote, uma vez por ano, entrava diante da presença santíssima de Deus. Mas quando Cristo veio, o véu do templo se rasgou. Ou seja, ele estava dizendo, com o véu do templo se rasgando, agora todos terão acesso à presença do Pai. Aleluia! Então, queridos, nesse período da graça nós temos acesso à presença do Pai, acesso ao perdão, à salvação e aos demais benefícios da cruz. Tudo isso nós temos acesso hoje. Porém, um dia estes acessos se fecharão. Aleluia! E aí entra outra dispensação, mas não vamos entrar nesse assunto. Ao saber que hoje nós sabemos que o Espírito Santo está atuando, Deus Espírito, vamos meditar em alguns efeitos da atuação do Espírito Santo sobre o homem. Primeira atuação do Espírito Santo sobre o homem: convencimento do pecado. Diga comigo, ele veio para nos convencer do pecado. João 16:8 vai dizer assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É impossível o ser humano, ele se converter, ele ter a noção do pecado, ele abandonar o pecado, ele ser convencido das suas más condutas, sem que tenha a atuação do Espírito Santo sobre ele. A palavra, ela será pregada e vai começar a gerar fé no nosso coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas somente a palavra não tem o poder de transformar o ser humano. Se fosse a transformação só por meio da palavra, todo o Antigo Testamento, aqueles homens e mulheres seriam transformados. Mas não teve transformação. Pelo contrário, eles seguiam vivendo da mesma forma, pecando da mesma forma. Poucos, de fato, andavam em santidade. Mas quando o Espírito vem e nós ouvimos a palavra, nós somos convencidos dos nossos pecados. Aleluia! Não foi assim que aconteceu com você? Você começou a meditar na palavra, ouviu o Evangelho, e a atuação do Espírito Santo veio e te revelou ao teu espírito, ao teu coração, que você é pecador e que você precisa do Senhor Jesus. Amém? Sem o convencimento do Espírito Santo, nenhum de nós consegue abandonar a vida de pecado. A vida de pecado é terrível, somente com o auxílio do Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto. Diga comigo, ele veio para convencer o mundo, os homens, do pecado. Quem aqui já foi convencido por ele? Levanta a mão. Aleluia! É ele que fez isso na sua vida. Lembra dos tempos antigos, de outrora, do teu passado? Quantas coisas erradas nós fazíamos e nem prestávamos conta para ninguém. Vinha um remorso no nosso coração às vezes, aí passavam uns dias, nós fazia de novo, vinha um remorso e assim nós ia. É ou não é verdade? Mas quando veio o convencimento do pecado, as coisas começam a mudar dentro do nosso coração. As nossas atitudes começam a mudar, já não são mais as mesmas.
A segunda ação do Espírito Santo na nossa vida nos leva a um lugar de quebrantamento. Olha para o irmão do lado e diga assim: o Espírito Santo nos leva a um lugar de quebrantamento. Aleluia! Quantos de nós tivemos experiências de entrar num ambiente onde estava sendo entoado louvores, ou aonde está sendo pregada a palavra, e nós, sem desejar, começamos a chorar, e não entendemos por que estamos chorando. A minha vida inteira eu fui católico. Todos os domingos eu estava na missa com minha avó, acompanhava ela. Todo domingo eu estava lá. Mas pergunta para mim se alguma missa, nada contra os católicos, amém? Estou dando o meu testemunho. Mas eu nunca derramei uma lágrima dentro daquele ambiente de celebração. Porém, aos 25 anos de idade, quando entrei em uma igreja evangélica, a convite de pessoas que se converteram, a pessoas que trabalhavam comigo, e eu vi a mudança na vida deles, tanto em palavras como ações, e eles começaram a me convidar e dizer: Germano, vamos conosco para a igreja é perto da sua casa, tem culto tal dia, tal horário, vamos lá. E eles fizeram várias vezes convite, e várias vezes eu não fui. Porém, chegou um sábado, o expediente do quartel de sexta até o meio-dia, e o sargento olhou para mim, ele trabalhava comigo na mesma sessão, e ele disse: Germano, a igreja se mudou para bem pertinho da tua casa. Se você não vai até Deus, Deus ele começa a enviar pessoas até você. E se for necessário, até a igreja se muda para alcançar a sua vida, quando você está dentro do projeto de Deus. A igreja se muda, sai do centro para perto da minha casa. E quando ele disse: a igreja se mudou, está perto da sua casa, o culto é tal horário, foi só o que ele falou. Ele não convidou, ele não insistiu. Mas naquele dia começou a vir um convencimento da parte do Senhor, do Espírito Santo ao meu coração. Eu fiquei o sábado inteiro pensando naquele convite. Eu fiquei o domingo inteiro pensando naquele convite, olhando no relógio. E quando bateu 5 horas da tarde, eu fui tomar banho. E olhei para minha esposa, na época, juntados. Olhei para ela e disse: eu vou tomar banho e vou ir numa igreja que se mudou aqui para perto de casa. Ela não entendeu. Ela pensou que eu ia aprontar, que eu ia sair, fazer coisa errada. E eu olhei para ela assim: vamos comigo? Ela disse: eu não vou. Mas o Senhor estava chamando primeiramente a mim. É assim que Deus faz. E eu fui. E no primeiro culto que eu fui, eu já cheguei 5 minutos atrasado, e a igreja já estava lotada. A igreja muito grande, muito linda, a primeira igreja que Deus me colocou. E eu entrei assustado, tentando achar algum conhecido, alguém, aquele sargento, alguém para me receber, para estar perto. Mas não achei ninguém, era muita gente. E aí quando você vai a primeira vez e você está meio assustado, a tendência nossa é sentar aonde? Lá no fundo da igreja. E eu me sentei no fundo. Perdão, não me sentei, fiquei de pé porque já estava o louvor. E eu era católico, cantava os corinhos da igreja, gostava de cantar. E eu fechei os meus olhos e do jeito que eu sabia, eu comecei a adorar a Deus ali. Comecei a cantar, a tentar acompanhar os hinos que eles estavam cantando.
E eu comecei a chorar como criança. E eu não entendia. Meu Deus. E fiquei envergonhado, queridos, com toda a verdade eu te falo isso. Eu estava com vergonha. Porque eu pensava que as pessoas iriam me olhar, me julgar, pensar algo de mim. O que esse barbado está chorando? Mas é assim que Deus faz. Quantos aqui já choraram alguma vez dentro de uma reunião? Levanta a mão para o céu bem alto. Foi o Espírito Santo quebrantando seu coração. Porque um coração de pedra Deus não consegue trabalhar. Um coração de pedra é duro, é rígido, não tem vida. E é assim que nós estávamos sem Cristo. E quando nós fomos convencidos do pecado, o próximo passo do Senhor na nossa vida é quebrantar o nosso coração, para que a semente, a palavra, caia em terra fértil. E Ele vai nesse processo de quebrantar o nosso coração. Paulo, ele sabia disso, e ele escrevendo aos irmãos, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, ele diz: a tristeza segundo Deus produz remorso, mas a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. O que Paulo estava dizendo? Que quando Deus ele vem sobre nós e nos quebranta, Ele nos leva a um lugar de arrependimento. Diga arrependimento. Paulo usa aqui tristeza, mas também fala de local de arrependimento. Nesse local, querido, você vai ter uma luta, vai ter uma guerra, vai ter um confronto. Deus confrontando você. Deus ele vai começar a te mostrar os teus erros, os teus pecados. Ele vai começar a quebrantar o teu coração. Ele vai começar a mostrar as coisas que você fez de errado, para que você peça perdão ao Senhor. Isso é por uns dias, isso é por um período. Ele não vai fazer isto a vida inteira com você. É um período, e depois que você se arrepende e pede perdão pelos seus pecados, a Bíblia vai dizer que Deus ele pega os meus e os teus pecados e Ele lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Ele te perdoa. O sangue de Cristo te lava. E Ele te aceita como filho. E Ele te dá uma oportunidade de viver em novidade de vida. Aleluia. A terceira coisa que o Espírito Santo ele produz. Obrigado pela tua presença, Senhor. Que Ele produz na nossa vida. Ele vai nos conduzir à verdade. Diga, conduzir à verdade. João 16, 13, a Bíblia diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito da verdade, Ele começa a trabalhar em nós, arrancando mentiras, sofismas, ideias erradas, ensinos errados, e Ele começa a guiar a nossa vida na verdade de Deus. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que Jesus declarou, João 3,16, diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. A verdade que o Espírito Santo nos guia. Ele começa então, nesta verdade que Ele vai nos guiar, Ele começa a nos apresentar a Cristo. Ele começa a nos apresentar a verdade, e a verdade é Cristo. Aleluia. E isso é tremendo, querido, porque você começa então a ter a revelação de quem é Cristo e da obra da cruz. Sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida, não tem como nós termos a revelação do que Cristo fez na cruz do Calvário. Não tem como. Muitos olham para o ato de Jesus e não sentem nada. Não sentem nada.
Ai, que bacana, ai, que legal. Mas quando o Espírito Santo te leva à verdade, quando Ele te apresenta a Cristo, e você entende o que Jesus fez por você, o próximo passo é você desejar entregar toda a tua vida para Ele. Aleluia. É você fazer uma aliança com Ele e dizer: Senhor, eu estava morto, mas Tu entregou a Tua vida por mim, me deu vida, me resgatou da morte e está me levando para um caminho excelente, fruto do Teu sacrifício, do Teu sangue. Você se entrega para Ele, sem ninguém precisar. Vamos? Quem já viu tocar boi aí? Eu já vi alguns homens tocarem boi e eles carregam uma varinha com um preguinho. Uau, exato. Para quê? Para empurrar, para tocar, fazer sentir dor, porque às vezes ele empaca. Aleluia. Amém. Cristo vai nos conduzir a toda a verdade, sem precisar ficar nos tocando com a vara. Aleluia. Ele vai te revelar a palavra de Deus ao seu coração. Muitos leem a Bíblia como um simples livro de história, mas ela não é um livro de história. Elas são as próprias palavras do Deus vivo, e ela se revela e ela se renova todos os dias. Aleluia. Quando você lê ela por meio do convencimento do Espírito, do auxílio do Espírito, ela se torna vida dentro de você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os religiosos leem e não compreendem, leem como um livro de história, mas eu e você, debaixo da atuação do Espírito Santo, nós entendemos que é as próprias palavras do Deus vivo. Aleluia. Sem o Espírito Santo você não compreende a Bíblia, você não compreende a verdade, você fica indignado. Mas como que eu não leio e parece que não entra. Convida o Espírito Santo para ler contigo. Ele é o conselheiro, Ele é o ajudador, Ele vai fazer que você compreenda a verdade. Posso ouvir um amém? Outro efeito, outra atuação do Espírito Santo em nossa vida. Ele vai produzir frutos em nossa vida. Diga frutos. Abre a Bíblia aí, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas, Novo Testamento, depois dos Evangelhos, lá nas cartas do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Meu Deus, o céu está aberto aqui. Está muito gostoso de ministrar. Muito. Está muito fácil. Não tem peso. Não tem contrariedade. Amém? Uau! Olha o que diz aí. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor. Produz o quê? O amor, a alegria, a paz. Baixa um pouquinho meu mic aí, não vai dar eco aí. Vamos de novo. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Quantos de vocês eram irados aí antes de conhecer a Cristo? Levanta a mão.
Querido, foi algo muito, muito impactante o que fizeram lá na primeira igreja que eu me converti. Lá tinha um retiro espiritual chamado Encontro com Deus, e eles tiraram uma foto nossa antes do retiro e depois uma foto depois do retiro. Aí você pega aquelas fotos e compara, você vê que o teu rosto mudou, a tua fisionomia mudou, aleluia. Você entra de uma forma e sai de outra. Então, quantos de nós eram irados, ranzinzo, briguento, maldizente? E aí o Espírito Santo vem e começa a trabalhar na nossa vida. E aí você começa a mudar, sim ou não? Não existe, ouça isso, não existe crente cheio do Espírito Santo sem que manifeste o quê? Os frutos. Diga amém. Não me vem com essa de crente cheio do Espírito Santo que dá até rodopio e larga um xarabacaia e uns dequebe súbias, amém? E não tem fruto do Espírito. Está errado. Diga amém. Está errado. O verdadeiro crente cheio do Espírito Santo, querido, não é só orar em línguas, não é só dar o arrepio, sentir a presença dele, não, amém? O verdadeiro crente cheio do Espírito Santo, ele precisa manifestar frutos, e o primeiro fruto é o amor, diga amor. O amor a si mesmo, o amor a Deus, e o amor às pessoas, aos demais, ao semelhante, sim ou não? Sim, é inevitável. Você vai se amar. Quantos se olhavam no espelho e achavam defeito? E vocês mesmos, levanta a mão. Não se gostavam. Irmão, eu me olhava no espelho e não gostava disso, não gostava da orelha, que é mais aberta, ficava cheio de complexo. É sério, irmão? Vocês estão se identificando aí nessa mensagem. Tem muito aí que se olhava no espelho e se enchia de defeito. Mas depois que o Espírito Santo trabalha na sua vida, você se olha no espelho e você reconhece a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Você já não acha mais defeito, você foi mudado por Ele, você começa a se amar como você é, da forma que você é. E Deus vai te melhorando cada dia mais. Ele vai fazendo a gente ser mais parecido com Ele a cada dia mais. No falar, no andar, no pensar, nas nossas obras. Aleluia! É o trabalhar de Deus no ser humano, do Espírito, gerando os frutos, a alegria. Sabe como é que era o meu apelido antigamente? Tinha uns que me olhavam. Tinha uns que me olhavam e diziam que... Como é que o Moisés me chamava lá, amor? O sem graça. O Germano é sem graça. Porque eu não ria. Sempre quieto, sempre calado. Representava que eu não tinha muita alegria. Então hoje, às vezes, eu estou rindo sozinho. Amém? Quem é que fez isso? Deus, o Senhor, o Espírito Santo. Alegria. E essa alegria não é só rir não, pastor. Essa alegria é algo tão tremendo que às vezes você está na dificuldade, você está indo para a fogueira, você está indo para ser morto como os discípulos de Jesus estavam, mas eles estavam alegres. Alegres de morrer, alegres de serem perseguidos, alegres com as tribulações, alegres, Rodrigo, se a água entrou lá, e a gente não entende. É a alegria do Senhor, é diferente que a alegria que o mundo busca e pensa que existe, nas coisas, nos prazeres, nas drogas, nas bebidas, enfim, a alegria que Deus te dá, que o Espírito Santo te dá, é eterna, é duradoura.
E ela é provada no meio das tribulações. É ali que você vê. Às vezes as pessoas nos olham, quando a gente está cheio do Espírito, né? E os dons, as pessoas olham para os crentes e ficam imaginando assim, como é que ele passa tudo aquilo e ainda continua suviando, sorrindo, dizendo a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia! Porque é o Espírito trabalhando, levando a gente a uma alegria plena em Deus. Amém? Independente de problema, independente de enfermidade, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, a gente está feliz, a gente está alegre, a gente consegue estar alegre com Deus. Ou é mentira isso que eu estou pregando para você? Paz, paz, paz. A minha vida antes de Jesus era um inferno, querido. Eu não tinha paz. Hoje eu tenho paz. Amém? Minha casa tem paz. Minha família tem paz. Eu consigo deitar a cabeça no travesseiro e dormir a noite inteira. Deixa que vente. Deixa que chova. O Germano dá, ó. Estou mentindo, pastora? Eu sei quem me cuida. Eu sei quem me guarda. Eu sei quem está comigo. Há uma paz no meu coração. Aleluia. Eu não fico me preocupando com o dia de amanhã. Eu não fico chorando pelo dia de amanhã, porque a cada dia pertence o seu mal. Então eu vivo hoje e vivo com paz no Senhor, porque eu sei que Ele é o meu Pai e Ele nunca vai me abandonar, Ele nunca vai me deixar. Eu valho mais que um passarinho, você vale mais que muitos pardais. Aleluia! Paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, domínio próprio. Frutos do Espírito. Diga frutos do Espírito. E aqui eu vou encerrar no último tópico. Ele nos capacita para sermos testemunhas de Cristo, por meio dos dons e do poder de Deus. O texto que eu ia ler, mas eu não vou ler por causa do horário, é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10. Ali vai falar dos dons do Espírito, que Ele distribui a cada um segundo lhe apraz para o propósito. Deus não nos dá dom para a gente ficar em cima de um... Fugiu a palavra. De um pedestal, obrigado. De um pedestal, né, com uma auréola na cabeça, um estigma de santidade, vamos botar aqui e ficar ali. Não. Deus nos dá dom para servir a igreja, para servir os irmãos. O propósito do dom não é para nós, para exaltação, não. É para a gente servir uns aos outros, para a edificação da igreja. Aleluia! Então, há 9 dons do Espírito ali. E de acordo com o teu chamado, do propósito que Deus tem na tua vida, Ele vai te dar, Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir, Ele vai te dar para que você seja uma testemunha poderosa do Senhor, do seu reino nessa terra. Poder e dons, o Espírito Santo nos concede. Aleluia! Quem quer dons aí? Quem quer poder? Deus só vai te dar se você se mexer. Deus não vai te dar para você ficar parado. Amém? Aí eu não quero fazer a obra de Deus. Para que Deus vai te dar dom cristão? Poder? Não tem finalidade. Amém? Deus só te dá poder e autoridade, só te dá dons, se você tem o desejo de servir a igreja de Cristo. De você fazer a obra dele. Senão não tem finalidade, não tem razão.
Aí a salvação é caminhar o resto da sua carreira com fé, que nem Paulo fez, depois chegar lá no dia, receber a coroa da vitória da vida e pronto. Mas aqueles que têm o desejo de servir ao Senhor, o Senhor vai dar dons, o Senhor vai capacitar, o Senhor vai te encher de poder e autoridade, para que você seja um representante dele nessa terra. Aleluia. Se coloque de pé essa noite em nome de Jesus. O primeiro livro que eu li, irmãos, foi um livro do pastor Benny Hinn, chamado Bom Dia, Espírito Santo. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Quem já leu Bom Dia, Espírito Santo? Levanta a mão. Cristão, pelo amor de Deus, leia. Olhe para o irmão do teu lado e diga assim: leia. Não, olha de novo e diga: leia. Irmão, a gente é preguiçoso para ler. Essa é a verdade. Eu fui preguiçoso. Fui, irmão, não posso mentir para você. No início da minha conversão eu não gostava de ler não, viu? Nem Bíblia, nem livro. Mas a gente vai caminhando, o Senhor vai trabalhando nas nossas áreas e vai despertando. E eu comecei a ler, né? Ele me deu uma fome por ler a palavra. Eu ficava quase 4 horas lendo a Bíblia por dia, 2 de manhã, 2 horas de tarde. Eu tinha tempo, eu estava desempregado, então eu queria conhecer a Bíblia, eu queria conhecer o que estava escrito, eu queria ler. Mas depois chegou um tempo que eu não queria só ler a Bíblia, eu queria ler o quê? Livros. Aí eu perguntava, né, para o meu discipulador, né, aquele que andava perto de mim, eu dizia assim: Borba, me diga um livro bom para ler. E ele assim, ele tinha quase 2 metros, ele era coronel reformado do exército, aquela voz de locutor, ele dizia: Germano, lembra até hoje, amo demais aquele homem querido. Ele era muito fofo, que nem diz o pastor Leandro, ele era fofo demais. É sério. Germano, tu já leu o Bom Dia, Espírito Santo? Eu disse não. Então, compra esse livro e leia. Foi o primeiro livro que eu comprei. Devorei ele em 3 dias. Comi aquele livro. Gostoso demais de ler. Aí eu entendi que eu precisava me relacionar com ele. Que ele é uma pessoa. Assim como Deus Pai se relacionava, ouça isso, não se perca, olha para mim. Assim como Deus Pai tinha prazer em se relacionar com o primeiro casal da Bíblia, com Adão e Eva, ele descia todos os dias no jardim do Éden, para conversar, para se relacionar. Deus continua querendo se relacionar comigo e com você. Só que hoje você se relaciona com o Espírito Santo. Ele vem, querido, há testemunhos de pessoas que já foram até abraçados por Ele. Ensina, pede para ensinar, Ele vem e começa a te revelar a Bíblia. Eu não vou contar aqui os testemunhos. Você vai viver o seu. E depois você vai poder contar para os outros. Ele fala, ele ouve, ele é real, ele se comunica. Mas você tem que conquistar ele. Não é de qualquer jeito. Quem aqui já namorou, já é casado? Levanta a mão para o céu. Como é que tu conquistou o teu par? Primeiro foi com o zoinho, não foi? Com aquele olhar, né? 70 e 40, sei lá, 91, né?
Aquele olhar, né? De galã, de... Esse olhar aí, amém? Para minha gata lá, ó. Aquela piscadinha, amém? Entendeu? Não foi do dia para a noite que eu comecei o quê? A conversar com ela. Primeiro foi com zoinho, depois foi bilhete. Não tinha celular, não tinha zap. Hoje é bem mais fácil. Bilhete, foi ou não foi? E eu louco de vergonha. Aí foi que eu cheguei. Aí conversamos, mas não beijamos nada. Foi um conquistar. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. É relacionamento. É você conquistar Ele. Sabe, é você marcar. Ouça isso, obrigado, Pai. É você marcar uma hora do seu dia para você ir para o seu quarto secreto e ali o quê? Ter comunhão com Ele. Você pegar um caderno, uma agenda e dizer: vim aqui porque eu quero ter um encontro contigo. Eu quero que tu se transforme real na minha vida também. Aleluia! Quando eu li aquele livro do Bom Dia, eu fiquei louco. No bom sentido, pastor. E eu fui para o quarto, querido. Surrei, calanda, sei. Eu fui para o quarto e eu comecei a dizer, assim como o Benihim pôde ter um encontro contigo, Espírito Santo, eu também posso ter. E ali eu comecei o meu relacionamento com Ele. Começava adorando, botava um louvor, adorava Ele, adorava Jesus. Se você adorar o Espírito Santo, não é pecado, porque quando você adora Ele, Ele leva toda a adoração para quem? Para Cristo Jesus. Aleluia. Não tenha medo de adorar o Espírito Santo. Você adorando Ele, você adora o Pai, você adora o Filho. E eu comecei a me relacionar, até o ponto que eu consegui ouvir a voz dele a primeira vez. E depois que você começa a ouvir, você começa a conquistar, começa a fluir aquele relacionamento. Um dia eu estava numa conferência e eu era um dos pastores que deveria pregar. Na época eu não era pastor. E eu já morava aqui em Rosário e a conferência que tinha era em Santa Maria. Ouça isso, o Pai está pedindo que eu fale. Depois eu já vou orar por você. Naquela conferência, minha esposa foi uma semana. Já tínhamos o Samuel era bem pequeno, bem pequenininho. E eu nunca tinha ficado longe do meu filho. E eu fiquei praticamente 7 dias longe dele. E foi bom porque eu tive tempo para estudar, eu tive tempo para meditar, para poder trazer uma palavra para a liderança, para pessoas que eram pastores, enfim. É diferente de você pregar para a igreja e pregar para líderes. Então eu pude cavar em Deus, pude buscar em Deus a mensagem. E quando eu cheguei lá, e era a minha vez, eram vários pregadores. Quando chegou a minha vez, eu saí do fundo da igreja e vim para frente. E eu comecei a adorar o Senhor. E Ele falou comigo. Ele disse: fale para a minha igreja a saudade que você sentiu do teu filho. Conte essa experiência para eles. A saudade que você sentiu dele é a saudade que eu estou sentindo dos meus filhos, que já não vão mais para a minha presença. Quando ele me falou aquilo, as lágrimas correram dos meus olhos, porque ele fez eu sentir na pele. Ele fez eu sentir na pele aquela experiência de saudade, para que eu tivesse autoridade para comunicar. E depois que eu trouxe a palavra, então eu entreguei aquele recado de Deus para a igreja, para os irmãos que ali estavam, e começamos a adorar. E eram muitas pessoas se quebrantando, chorando.
porque o Senhor havia falado no íntimo delas. Elas estavam vivendo uma vida quase de religião. E quando nós vivemos uma vida de religião é perigoso, porque nós começamos a não mais manifestar os dons do Espírito e entramos no automático, e nos tornamos uma pessoa seca, sem amor, sem vida de Deus, e começamos a enxergar defeito em todas as coisas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, vivendo no primeiro amor, quando nós temos conexão, estamos alinhados com Deus, parece que nós não enxergamos os pecados do nosso irmão. Nós olhamos para todos e olhamos com amor, sem julgamento. É ou não é assim, pastor? Cuidado, meu irmão, se você está olhando para as pessoas e já está julgando, já está abrindo a boca para fazer julgamento, quem sabe você é um desses que tem que correr para a presença dele. E voltar a ter intimidade, a ter comunhão, a voltar a se ligar nele. Jesus disse que nós precisamos estar o quê? Ligados nele, porque sem ele nada podemos fazer. É tempo de você ter intimidade com o Senhor, não depender mais dos outros, não querer mais ouvir Deus somente pelos outros, não viver mais somente da experiência dos outros, do testemunho dos outros. É tempo de você gerar o seu testemunho em Deus, de você viver em novidade de vida. O Senhor quer acender você, o Senhor quer incendiar você. A Bíblia vai dizer no Antigo Testamento, eu vou encerrar aqui, que o sacerdote era responsável por manter o fogo do altar aceso. Todos os dias ele tinha que colocar lenha para que o fogo não apagasse. Você e eu somos os altares de Deus. É responsabilidade sua colocar a lenha sobre esse altar, para que o fogo não se apague. Adore o Senhor comigo, pastor. Feche os teus olhos, igreja. Ramanda seri kalamashei kalamai. Adore, pastor. O hino de adoração. Ilamanda rason de kiramanasei. Ilamandore soria. O Senhor está com saudade. Oh! Ele está com saudade. Ricalanda sodia ria lamantia. Ria landeia sedia mandalai. Quanto tempo os teus olhos não são encharcados pelas lágrimas? Quanto tempo você não chora mais na presença dele? Oh, Deus tremendo. Ria lamanda canamachei. Alanderi calachori alai. Eu quero o ambiente da tua glória. Ricalaço, ricalabacei. Alandorie santoriace. No ambiente de glória. Sorabacei calamagai. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Da garabassura baixei. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade.
onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor, num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, e aquele que era, e aquele que é, e que há de vir, e aquele que era, e aquele que é, e que há de vir, Jesus. Quero entrar no ambiente da tua glória, e quero estar no vestimentas de glória. Barabasso rabachê, rabagaia serre calabóia, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Olha para mim um pouquinho. Olha para mim. Deixa eu te dizer o que o Senhor falava comigo aqui, enquanto nós adorávamos. O Pai me mostrava o leito de um rio, e esse rio ele estava seco, sem vida, somente o rio, que um dia havia passado água nele, sem vida nenhuma, sequinho. Madagassuri calamai. Mas depois ele me mostrava uma água que estava vindo e retornando a correr por aquele leito. O que o Pai está falando? Que no nosso meio há filhos e filhas assim. E na recassurramantia, que estão como terra seca, mas que se você se voltar, se você ouvir, se você praticar essa palavra, se você buscar o Senhor, a água do Espírito torna a correr sobre você. E aonde os rios de Deus correm, a vida, a abundante de peixes, a abundância de tudo. Aleluia! Quem entendeu a mensagem? Quem recebeu no coração? Agora praticar não depende de mim, depende de você. Amém? Eu sou apenas um porta-voz de Deus aqui. O convencimento é dele, é com ele. Aleluia! Pastor, unge todos que aqui estão. Pastora Cláudia, ajuda. Pega o óleozinho pequeno que é mais fácil. Tem uns tubinhos. Não, querido, não. Tem... já levaram bastante. Pega aquele ali, pastor, ó, que fica mais fácil. Eu quero que unja todos os irmãos. Coloca a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração, enquanto os pastores unjam você, como um sinal da unção do Espírito. Pai, no nome de Jesus, eu glorifico o teu nome por essa noite. Eu glorifico o teu nome pela tua palavra. Eu glorifico o teu nome pelo teu agir aqui. Eu glorifico o teu nome pelos meus irmãos que aqui estão essa noite e aqueles que estão nos vendo pela internet. Pai, no nome de Jesus, que cada um de nós seja convencido pelo teu Espírito, e que estas águas de vida tornem a correr em meio a cada um deles, tirando toda a esterilidade, toda a sequidão, toda a morte, toda a frieza, e transformando em um rio de vida,
Ei, calanderila massoriagai. Eu repreendo toda contrariedade contra você e a sua saúde e a sua casa, no nome de Jesus. Que os anjos do Senhor te acompanhem por onde quer que você vá, livrando você e a sua casa de todo mal e de todo engano. Eu te abençoo esta noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você recebeu, se você entendeu, diga amém e aplauda bem forte a Jesus. Pode encerrar a live, Claudinho. Pode encerrar. Amém, amados. Deus abençoe. Ótima semana. Nos vemos domingo, se Deus assim permitir.